Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais uma exposição doutrinária aqui pelo nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje, tendo por base a maravilhosa obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier, no seu capítulo 60, aonde essa obra é sempre interessante relembrar o que é Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, de uma maneira brilhante, ele amplia, ele pega pequenos trechos, pequenas passagens bíblicas, às vezes muito pequenas mesmo, e amplia. Ele parece que ele joga uma luz tão brilhante, tão linda sobre essas passagens, trazendo delas desdobramentos, conhecimentos, informações, recomendações, sugestões de transformação ético-moral cristã, que faz o que faz desse livro um objeto obrigatório de estudos em nossas vidas dentro das casas espíritas, assim como em nossas vidas do cotidiano. É um livro para ser deixado ali na cabeceira de nossa cama e ser consumido em doses homeopáticas diariamente e, sobretudo, meditado, pensado, refletido, para que no dia seguinte, ao acordarmos, acordemos então estimulados, inspirados a mudar nossas vidas e mudar as vidas positivamente de todos aqueles que nos cercam, sejam conhecidos, sejam desconhecidos, sejam próximos da nossa mesma espécie humana, sejam próximos de outras espécies do reino da flora e da fauna, e também uma reconfiguração das nossas relações com o nosso abençoado e maravilhoso meio ambiente. Começa então o capítulo 60 dessa forma. Emmanuel se baseia na epístola, a primeira epístola a Pedro, no capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Vamos então pegar aqui os comentários de Emmanuel, que são maravilhosos. Comenta então o benfeitor que, à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro, diz Emmanuel, recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus que se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Meus amigos, minhas amigas, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Somos espíritos imortais, certo? Certo. Estamos aqui de passagem. Logo, temos todo o tempo do mundo, certo? Errado. Muito errado. O fato de estarmos aqui de passagem, vivendo um momento de nossa jornada imortal na carne, e daqui a pouco, daqui a alguns anos, décadas, retornarmos ao mundo espiritual, que é a nossa vida, digamos, é o eixo principal da nossa vida imortal, não significa que essa passagem nossa aqui pelo mundo da carne, pelo mundo material, pelo mundo das ilusões, como diria Platão, não deva ser uma passagem muito atenta de reflexões, de mudanças, de atenção, de atitudes concretas, de, como diz Emmanuel nesse começo, de uso inteligente, prudente dos recursos de tempo que nós temos. Nosso tempo aqui, nessa vida, nessa reencarnação, é curtíssimo. Vocês reparam como as semanas passam num piscar de olhos? É às vezes assustador como estamos num domingo, isso acontece comigo. Hoje é domingo, aí eu dou duas, três piscadas nos olhos e amanhã já é sábado, já se passou quase uma semana e o tempo assim vai correndo como um cavalo
livre pelos campos, correndo velozmente. Então, nesse sentido, por exemplo, a prudência no uso do tempo e a prudência na relação nossa com a ignorância que ainda graça pelo mundo e com a loucura humana que ainda está aí. Por exemplo, no campo da política, é preciso, nós espíritas precisamos falar sim de política, tendo o cristianismo redivivo aqui, ó, debaixo do braço, o tempo todo, o que nos coloca, ao falar de política, no caminho do meio, no caminho do centro, com o Cristo, e não à esquerda, nem à direita, acima ou abaixo. No campo da política, a polarização insana e o debate absolutamente inútil são desperdícios de tempo e energia, com um preço muito alto, com o preço de vidas humanas, que, por conta desse desperdício de tempo e energia no campo da política, das nossas lideranças políticas, acabam sendo deixadas de lado, claro, porque a prioridade qual é? É o debate político, é a esterilidade das manobras políticas vaidosas, orgulhosas que nós vemos por aí, deixando então de lado a ação no público, a ação pelo público, a ação efetiva em nome daquelas pessoas que não têm a condição e que necessitam, por exemplo, do Estado para seguir a sua vida em frente. Por exemplo, e aqui a gente traz exemplos muito tristes do que está acontecendo no mundo hoje. O exemplo da Bielorrússia e da Polônia, onde o governo bielorrusso, uma ditadura, usa das pessoas, usa da crise dos refugiados para movimentar-se politicamente como um instrumento de política a serviço, de novo, daqueles nossos velhos inimigos, do orgulho pessoal, da vaidade, da busca pelo poder efêmero, temporal, que essas lideranças julgam ser infinitos e julgam ser o objetivo maior da vida deles. Então, nesse sentido, vejam só como a esterilidade, como o recurso de tempo, de energia, financeiro, recursos materiais são postos fora, postos de lado, com impacto em vidas humanas, em nome de projetos vaidosos do ser humano de poder. Por exemplo, uma outra situação muito triste que acontece aqui pertinho na Hungria, onde o governo, onde o Estado penaliza a solidariedade em nome da esterilidade da política, esterilidade dos projetos de poder. Sim, na Hungria, o governo penaliza as ONGs que dedicam-se a ajudar, dedicam-se à solidariedade para com as pessoas que são refugiadas e que estão passando por extremas dificuldades. Agora começa o inverno europeu, onde as dificuldades aumentam ainda mais. É isto a loucura dos homens saltitando frente aos nossos olhos ou não é? Claro que é, meus amigos. E nesse sentido, nós espíritas precisamos tomar partido, mas tomar partido à la Francisco de Assis, com atos, com exemplos. Se precisar, usemos as palavras de vez em quando, sim, não tem problema nenhum nisso. Mas exercitar o antídoto à loucura por palavras, por ações concretas no bem. Independente de qualquer espectro político. Por exemplo, vamos lá, na área do meio ambiente, a imprudência e a indiferença dos homens é desperdício de tempo. E um tempo que o planeta Terra não tem. O relógio cósmico está correndo, ele está totalmente desequilibrado por conta das nossas ações, por conta dos nossos costumes, dos nossos hábitos de consumo, por conta da nossa postura e aqui não vai nenhum julgamento de valor, a nossa postura de não buscar o conhecimento e, com base nesse conhecimento, não tomarmos as atitudes devidas. Então, como diz a nossa liderança mirim ecológica, Greta Thunberg, o blá blá blá.
o prosseguimento do blá blá blá. O blá 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 é exatamente isso que Emmanuel está trazendo aqui. Discussões estéreis, caprichosas, inúteis, cujo preço estamos pagando hoje na esfera da vida, em todos os ambientes do mundo. Meus amigos, não esqueçamos de uma declaração dada pelo diretor do Banco Mundial há coisa de um mês atrás, dizendo que as projeções dessa instituição dão conta de que cerca de 200, 250 milhões de pessoas serão refugiadas climáticas ali em meados de 2050. Ou seja, blá blá blá, blá 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 climático, discussões estéreis, caprichosas, interesses não muito bem explicados por parte de nossas lideranças farão com que muitas pessoas acabem sofrendo por conta da falta de efetividade, da falta de novo, sendo radicais cristãos, radicais no sentido de ir na raiz do cristianismo, da falta de amor ao próximo, da falta de solidariedade abrangente, restrita, sem escolhas, sem seletividades, aquela solidariedade que abraça o mundo, que é a solidariedade do Cristo, que é os ensinos que ele nos passou e que ele delegou a tantos apóstolos que foram por ele enviados ao longo desses milênios aqui na Terra, sempre nos lembrando da mesma coisa. Pensemos no Francisco, que chamava a todos, vegetais, animais, minerais, corpos celestes, chamava de irmãos, todos irmãos, todos merecedores da nossa, não da nossa perda de tempo na discussão estéril, do debate político, de toda aquela movimentação que não gera nenhum resultado em termos de união, solidariedade e fraternidade no mundo. Na esfera da ética da vida, meus amigos, nós espíritas, nós sabemos, estudamos isso, nós lemos constantemente em toda a obra de Kardec, nas obras complementares, que nós passamos por todos os reinos da natureza. Porém, ainda impomos dor e sofrimento a estes mesmos irmãos dos demais reinos para a satisfação das nossas necessidades. Mas vamos deixar Emmanuel seguir falando aqui, então, comentando esse capítulo 60 do Caminho, Verdade e Vida. Segue o benfeitor dizendo que uma contenda pode perdurar por muitos anos com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, e aqui ele dá o caminho das pedras, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar. Não disputar. A não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Esclarecimento, energia. Energia, meus amigos. Comentem aqui depois o que vocês pensam a respeito, mas energia significa contundência, significa, por exemplo, nós espíritas tomarmos partido do bem irrestrito a toda a criação divina com energia, a mesma energia que o Cristo nos ofereceu em inúmeras passagens da sua vida enquanto esteve aqui conosco há 2000 anos. Segue o benfeitor. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil, isso é convincente, diz Emmanuel. Meus amigos, o Cristo é mestre em inteligência emocional e em renúncia. Somos seus irmãos menores, bem atrasadinhos, e ainda muito resistentes ao entendimento e aplicação dessa inteligência da renúncia. Então, vamos pensar juntos e vamos agir juntos no serviço divino, que é o nosso dia a dia. Todo minuto na nossa vida é um serviço divino, sem disputas, sem orgulho, sem vaidades. Vamos ter em mente o exemplo da liderança servidora, como bem fala um querido amigo que escreveu um livro a respeito disso, o líder espírita, o querido amigo e a sua equipe, que agora, infelizmente, eu não vou lembrar o nome, mas
querido amigo Vinícius Lousada, falando da liderança servidora, e o Cristo já deu exemplo, ele é o maior exemplo de liderança servidora. Bezerra de Menezes, tantos e tantos outros. Quando precisar, energia e luz. Sejamos sim enérgicos. Antecedendo qualquer disputa, eu trago aqui de novo Emmanuel, convém dar algo de nós mesmos, isso é útil, isso é convincente. Nós tivemos tantos professores nesse sentido. Gandhi, Celso Vieira de Mello, um funcionário de alto escalão da ONU, que realizou missões aí pelo mundo, resolvendo contendas pelo mundo afora. Cabe uma pesquisa, fica aqui a dica para que vocês pesquisem, tem um documentário muito interessante sobre Celso Vieira de Mello, entre tantos outros professores enviados pelo Cristo que nos ensinaram que sim, a renúncia, o dar algo de nós pelo bem do serviço divino é o caminho. Segue Emmanuel dizendo que o bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Loucura, cegueira. Meus amigos, façamos do nosso dia, todos os minutos do nosso dia, uma luta constante para saneamento dessa loucura que vivemos no mundo hoje e para limpeza, para clareamento, para eliminação dessa cegueira que nos impede de enxergar o óbvio, o sentido de fraternidade, de irmandade que nos cerca a todos nesse mundo. Para fechar, uma frase da internet. Frases da internet são de autores que nem sempre podemos comprovar, mas a ideia em si é fantástica. Não é sinal de saúde estar perfeitamente adaptado a uma sociedade doente. Não se trata de loucura e cegueira, então. A humanidade persistir agindo da mesma forma para obter resultados diferentes, melhores? Prática do bem passa pela reflexão e pela mudança destemida. Sejamos destemidos, meus amigos. Sejamos destemidos. Não tenhamos medo de mudar uma tradição antiga, de mudar um velho hábito, de mudar. Não sejamos receosos de promover essa mudança. Principalmente, fundamentalmente, se tivermos por norte os ensinos do nosso mestre, a codificação espírita, que é rica, é bilionária em referências nesse sentido. Não tenhamos receio de buscar novas atitudes, nem de abandonar velhas tradições e costumes, jamais. O planeta agradece por isso, a vida agradece, e nós todos agradeceremos se tivermos a maravilhosa oportunidade de renascer nesse mundo de regeneração que está a caminho. Meus amigos, me despeço aqui de todos, pedindo desculpas, como sempre, humildemente, caso tenha sido contundente demais, mas a energia do Cristo, ela vem nesses momentos, né? Eu lembro demais das passagens onde o mestre foi forte, ele foi enérgico, ele falou, ele tomou partido, ele mostrou claramente o que devemos fazer, por onde devemos caminhar. Então, como servidor bastante falível que sou, peço desculpas se a contundência foi muito forte, mas fica aqui o recado. Pensemos muito a respeito. Grande abraço a todos, até a próxima, paz e bem.